Olá, eu sou Larissa Delboni e essa é a websérie Cinema em Diálogo. Nesse primeiro episódio, eu vou conversar com duas produtoras, a Mayra Alarcon e a Úrsula Dart. A gente vai falar um pouquinho do cinema nacional pela ótica dessas duas produtoras que eu admiro tanto. Boa noite, meninas. Boa noite, Mayra. Boa noite, Úrsula. Boa noite. Boa noite. Super bem-vindas ao Cinema em Diálogo. E eu quero, acho que, começar o nosso bate-papo perguntando como é que nasce uma produtora? Como é que vira uma produtora de cinema? Como é que aconteceu a produção de cinema para vocês? Tá bom, boa noite. Obrigada, Larissa. Obrigada pelo convite. Acho que essas iniciativas são super importantes, né, para a gente divulgar nosso trabalho e nossa luta aí, né, porque não é brincadeira, audiovisual no Brasil. Bom, eu comecei talvez por acaso, sabe? Eu fazia ainda a faculdade de Direito na UFES e já conhecia muitas pessoas da área de comunicação, de artes plásticas, psicologia. Na verdade, eu acho que eram o meu grupo de amigos, assim, na verdade. Tinha amigos no direito também, mas acho que menos. E ali eu comecei enfim, me interessar mais pela área das artes, né, como um todo, e surgiram algumas oportunidades de fazer alguns cursos. E o primeiro que eu fiz foi proporcionado pela Galpão, pelo festival, e que foi uma vinda do Rui Guerra aqui. E eu fiquei assim, fiquei chapada, sabe? Eu entrei aqui, foi no Metrópolis, né? E o Rui Guerra, assim, eu estava na segunda fileira, ele ali na minha frente, ele super eloquente, né? Falando. E eu assim, cara, que viagem, né? E era um mundo assim bem distante de mim, bem distante. Mas eu me encantei por aquele universo sem entender exatamente, né? Porque ele milhões de referências, milhões de coisas. E aí passou um tempo, aí teve depois uma outra iniciativa. E aí eu acho que já foi aí já não foi Galpão, mas Galpão sempre teve, assim, junto com o Secult, porque teve um curso da Valentina Krupinov. Né? Eu falo com o curso da Valentina porque ela que botou pilha, né? Na época ela era da Secult, do Estado, né? E ela fez um curso chamado Realização Cinematográfica. Já tinha rolado uma edição, e eu entrei na segunda edição. E também nem sei por que eu consegui entrar no curso, porque, assim, eu não tinha familiar, eu não era daquele grupo, sabe? Eu lembro que, na época, pessoas que eram da comunicação e tal tentaram entrar e não conseguiram. Enfim, eu consegui entrar. E aí foi uma escola, né? E ali a gente fez o Labirintos Móveis, né? Que foi aquela experiência num curta de 16 milímetros. Enfim, a gente com uns 3 meses envolvidos com essa oficina, né, com esse curso, porque a gente tinha aula toda semana, a gente se encontrava sempre, enfim, até o filme ficar pronto, né? Então, assim, eu fui para o Rio para tocar esse filme também, enfim. E aí depois veio, aí sim, Galpão, o Macabeia, né, que foi um concurso de roteiro. Então, que foi o roteiro do Erli. O Erli estava no Realização Cinematográfica também. E dali a gente entrosou, sabe? E aí mentira. Eu tive uma outra experiência. Ó, Galpão é culpada de tudo. Eu fiz um doc chamado Na Parede, na Toalha, no Lençol. E essa foi a primeira experiência, de fato. E aí eu nem fui como produtora, fiz como produtora porque conhecia a galera e tal, e entrei ali, mas eu fui para a ilha de edição, editei depoimento, participei de tudo, e no final assinei direção também, né? Foi uma co-direção, né? Eu, Lisandro, Luciana Gama, a Virginia Jorge. Então, e aí foi assim. Então eu entrei meio por acaso, fui me aprofundar, né, com cursos livres, assim, né, como eu estava atuando no direito, eu tinha um trabalho, eu era funcionária, eu era servidora do TRT, então eu tinha um dinheirinho, aí eu fazia curso.
né? Fazia curso, e fui me formando assim. Úrsula, sua história é tão parecida com a minha. Eu sou formada em Direito e trabalhei no TRT. Mentira! Eu trabalhei no Tribunal Regional do Trabalho na Quinta Vara durante 6 anos. Mentira! E aí eu me formei e a minha chefe, a juíza que era minha chefe, ela me chamou para ficar como indicada e juntinho com o convite que ela me fez, a Lúcia me convidou para vir trabalhar com ela e a gente abriu o instituto. Eu trabalhei quando você começou a falar, eu falei, gente, a história da Úrsula parece com a minha, mas eu não sabia que você tinha trabalhado no TRT. E aí ela me chamou, eu ia ser efetivada, a Lúcia me chamou para abrir o instituto para a gente começar a fazer algumas ações juntas. Olha! E aí eu deixei o direito e passaram-se 11 anos e aqui estou. Você saiu de lá que ano? Eu saí em 2009. 2009 gente, foi meu último ano de TRT. Olha, eu saí em 2005, não, 2004, eu acho. Que vara que você trabalhou no TRT? Eu trabalhei só no administrativo. No administrativo do tribunal. Direção geral, administrativa, licitação, fui oficial de justiça. Ixi, eu fiz uma confusão lá dentro. E o cinema te arrebatou mesmo, né? Sim. Porque é um caminho sem volta. Caminho sem volta. Eu fazia tudo lá dentro para conseguir fazer curso. E para fazer curta. Então, assim, eu pegava as férias, dividia as férias todas. Aí todo mundo já sabia da minha história, enfim, todo mundo ficava meio com pena de mim, sei lá. Deixa, aí, né, aí eu dividia tudo. Sei lá, tem 30 dias. Eu pegava 5 dias para fazer o curso, não sei o quê. Aí pegava, tinha um curso não sei aonde. Aí eu pegava lá umas fériasinhas lá, uns dias. Aí fazia outro curso. Aí assim foi. Conta aí, Mayra, como é que você chegou nesse mundo da produção? Querendo ser atriz. Eu entrei, na verdade, eu mudei para o Espírito Santo, para o Brasil, em 2005. Aí, lá no Chile, eu estudei letras, mas eu não terminei, estudei 2 anos de letras. Aí, depois de 2 anos de letras, eu estudei teatro e cheguei aqui no Brasil e continuei querendo estudar teatro, então eu entrei na Fafi, ali no centro de Vitória, e ali na Fafi eu conheci uma amiga, e essa amiga me apresentou um amigo, e esse amigo era o Rodrigo Aragão, e aí eu fui para o set de Mangue Negro. Já conheci o Rodrigo 1 semana, 2 semanas eu já estava no set do Mangue Negro que o Rodrigo estava rodando. E aí eu comecei a trabalhar meio... Se vocês leem os créditos do filme, meu nome aparece como assistente de direção, tá? Chique, super chique. Mayra, você teve uma carreira meteórica no cinema. Eu era a menina que faz tudo. Eu era jovem, eu corria, eu usava tênis, eu conseguia correr de um lado para outro muito rápido o tempo todo. Eu sou pequena, consigo me enfiar em qualquer lugar. Então, no set, eu virei aquela produtora meio contra a regra, faz tudo. Então, eu fazia desde cozinhar, desde alimentar as pessoas no set, até segurar o holofote para iluminar a cena. E foi assim que eu entrei. Eu continuei estudando na Fafi, me formei na qualificação profissional em teatro, né? Ou seja, me formei como atriz e fiz alguns cursos livres que eu não vou lembrar, porque eu tenho péssima memória, e grávida minha memória piorou um pouco. Todas nós passamos por isso, eu acho, hein? Então, eu sei que eu fiz alguns cursos livres, igual a Úrsula estava falando, mas oficinas muito pequenas e tal, muito mais... comecei a produzir porque a gente tinha o Rodrigo super criativo, sem nenhuma capacidade administrativa dessa criatividade, digamos, né? Ou seja, como colocar essa criatividade de uma forma prática no mundo. Então, não vou dizer que ele não tem talento nenhum para isso, porque é mentira, ele consegue. Mas claro que se tem alguém ajudando, melhora muito o rumo, até onde essa criatividade pode ser levada. E como eu queria ser atriz, lá naquele comecinho, eu pensei que se eu produzia, eu ia poder atuar. Justo. Então, eu comecei a produzir os filmes, o Mangue Negro, A Noite dos Chupacabras e o Mar Negro. Eu não precisei fazer muito executiva, não, porque digamos que quem arrumou o recurso foi o Rodrigo.
Então, o meu trabalho era um pouco de administrar, mas principalmente de cuidar do set. Então, foi o que eu fiz nesses 3 primeiros longas, cuidar do set e atuar. Quando a gente chegou no 4º longa, As Fábulas Negras, aí sim eu segurei um pouco mais as rédeas da produção executiva do filme, porque o Rodrigo também entrou como produtor dele, tinha Kiko Oliveira também como produtora, mas era um filme um pouco mais complexo de se produzir por conta de ser uma antologia, né? São 5 historinhas com 4 diretores diferentes, mas é uma antologia toda produzida pela Fábulas Negras, porque tem outras antologias que é tipo cada um faz o seu filme e depois a gente junta tudo. Nesse caso não, a gente administrou todas as histórias com diretores diferentes, que claro que dá um olhar diferente para aquela história que está sendo contada, um jeito diferente de contar a história, porém, todos eles têm a pincelada da Fábulas nele, né? Então, a gente teve bem mais trabalho na produção para conseguir montar esse quebra-cabeça, que foi ótimo. A gente trabalhou com o José Mojica Marins, com o Joel Caetano, Peter Baestorff, que são pessoas que, dentro do cinema fantástico brasileiro, estão bem. Mojica é o pai do cinema fantástico brasileiro, Peter Baestorff é o cara do underground e Joel é um cara que está começando bem. Não está começando, tem alguns anos, mas a estrada dele é pelo curta-metragem, é um cara que tem assim, muito prêmio em curta-metragem e muita participação em festivais. Enfim. Aí, quando a gente terminou As Fábulas Negras, mais ou menos entre 2013, 2014 e 2015, eu comecei a me interessar um pouco mais, graças a uma oficina que eu fiz com Úrsula Darte, no Metrópolis. Legal. A me interessar um pouco mais pela executiva. Tentar entender como se monta um projeto e como você capta recursos para esse projeto. Então, a gente montou o projeto Mata Negra, ou a Mata Negra, mais de uma vez. Esse foi um projeto que eu acho que de 2012, 2013, até ele ser realizado em 2017, ele recebeu alguns nãos e ele se modificou várias vezes, né? E aí a gente, em parceria com a Finord, que é outra produtora aqui do Espírito Santo, a gente montou o projeto para o Fundo Setorial do Audiovisual, porque a gente tinha perdido o edital da Secult, e aí a gente foi para o Fundo Setorial e a gente conseguiu financiar o projeto, e aí a gente fez esse longa, que foi nosso primeiro longa, que foi para salas de cinema, né? Aí foi super legal, porque foi quando eu senti mesmo que eu sabia fazer, eu entendo mais ou menos, a gente nunca para de aprender, mas agora eu entendo um pouco como funciona a produção executiva. E já não tenho mais esse tesão absurdo, porque eu tenho que produzir para poder atuar. Já não é tão assim. Agora eu posso produzir porque eu gosto de produzir. Tudo bem que a Mata Negra também fiz uma pontinha, porque... Ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Era a minha chance de contracenar com Jackson Antunes. Então, não assim... Vai perder? Eu vou perder essa chance de contracenar com Jackson Antunes? Claro que não, né? Então, fiz uma personagem bem pequena, mas que era a comparsa dele, então ótimo. E aí, bem, nesse meio tempo, eu estudei mais, meio por conta, e também lendo aqueles manuais enormes da Ancine, e a gente fez o projeto do Cemitério das Almas Perdidas, que também a gente conseguiu colocar no fundo setorial, foi super legal. E aí também eu consegui fazer o curso Desvendando Ancine, da Vera Saverucha. A gente trouxe ela para cá para dar uma oficina só para a gente, da Fábulas, né? Para a gente meio que se preparar para a prestação de contas do cemitério, porque é uma prestação de contas muito grande para a gente, né? E aí foi super legal, porque aí a gente conseguiu entender melhor como funciona essa lei do audiovisual, porque afinal a mulher meio que escreveu a lei, né? Então ela ajudou bastante assim naquilo que a gente precisa saber. Enfim, foi assim que eu me tornei produtora.
Qual o maior desafio, meninas, da produção executiva? É gerir o recurso, executar o projeto ou as duas coisas? Assim, qual o grande desafio que vocês enfrentaram nesses projetos maiores, né, com recursos importantes para a execução de um trabalho grande? Eu acho que os dois. Eu acho que as duas partes são complexas, né? Eu acho que executar o projeto, no meu caso, nesse momento, até hoje, só trabalhei com projetos que eu estou extremamente apaixonada por eles. São projetos da Fábula, são projetos que eles nascem na minha casa, né? Conversando, e eles são, tipo, bem nossos filhos. Então, executá-lo, fazer o filme acontecer é sempre bom. Não tem, apesar de que a gente tem que se estressar, tem que fazer organizadamente e tal, é uma delícia a parte da execução do projeto. A parte do gerenciamento já é um tesão pessoal, digamos, né? Eu gosto de gerenciar projetos. Eu acho muito cansativo, eu acho pesado, e realmente, por exemplo, o Cemitério das Almas Perdidas, que foi nosso maior projeto, eu não teria conseguido gerenciar ele no período da execução se eu não tivesse montado uma equipe para gerenciá-lo. Todos os outros projetos eu gerenciei sozinha, digamos, não preciso, ou tinha mais uma pessoa, não vou dizer sozinha, que é injusto, mas tinha mais uma ou duas pessoas para me ajudar, mas o pesado mesmo sempre ficava só comigo. No Cemitério das Almas Perdidas, eu tive uma equipe grande, com pessoas que estudaram audiovisual mesmo na UFES, que se especializaram na área de produção e que também, ao longo do projeto, se apaixonaram tanto quanto eu para fazer o negócio acontecer. Então, sei lá, eu acho que o gerenciamento pode ser a parte mais complexa, mas se a gente faz sempre pensando em fazer o certo, né? Em administrar o recurso como se a gente estivesse administrando a própria festa de casamento, que você vai em cada detalhe com carinho, mas ao mesmo tempo você vai pensar como economizar dinheiro, para outra coisa ficar melhor. Então, não porque você tem uma verba maior, você vai esbanjar, digamos assim, né? Então, acho que o gerenciamento pode ser a parte mais complexa, tem que ser feita com a cabeça bem no lugar, para não cometer erros, porque lidar com a Ancine depois, quando você comete um erro, e muitas vezes são erros pela falta de experiência, por, sei lá, muito boa vontade, sabe? Não estou falando de as pessoas cometerem erros por maldade, sabe? Mas quando se cometem erros, eles custam muito caro no futuro, no depois, né? Então, por isso que tem que ser feito de forma muito cuidadosa. Você acha que conhecer o projeto intimamente facilita essa gestão do recurso? Acho que sim, porque quando você consegue, sei lá, economizar R$2 em prego, você já sabe imediatamente onde que você vai precisar desses R$2 depois. E esses R$2 você não vai precisá-los agora na arte, porque você sabe que consegue administrar para economizar mais ainda, porque na pós-produção é quando você vai precisar. Então, eu acho que quando você conhece todas as peças desse quebra-cabeça que é a produção de um filme, eu acho que é por aí que vai mais ou menos o trabalho do produtor do filme, o produtor do filme. Eu acho que é praticamente a única pessoa que tem a obrigação de saber de tudo que acontece no filme, de tudo em todas as áreas, né? Então, eu acho que conhecer intimamente o projeto é fundamental para você conseguir gerenciar o projeto direito. E porque eu acho que o trabalho do produtor é meio que facilitar o trabalho artístico dos outros. Tem gente que diz que o produtor não é artista, mas a gente faz a arte acontecer. Então, por diretor de fotografia, o som, o técnico de som, o figurino, a arte do filme, eles não precisam saber tudo que o diretor faz, o diretor não precisa saber tudo que a arte faz, mas o produtor precisa saber.
e precisa conhecer, precisa estar por dentro para fazer esse navio andar. E você, Úrsula, como é que você lida assim com seus projetos? Eu acho que eu trabalho com produção em outra escala, nunca fiz filmes, a gente fez uma coprodução só, mas é um processo visceral. Como é que é a sua relação com os projetos que você produz? Porque você atua em várias frentes, né? Você é diretora, é fotógrafa e é produtora. Esses olhares te ajudam a entender a produção executiva com mais cuidado? Ai, com certeza, sim. Com certeza. Assim, dentro do que a gente vinha conversando, que a gente estava conversando sobre formação, né? Os primeiros cursos que eu fiz foram da área de foto, né? Então, eu digo que eu comecei na foto, né? Então, assim, e isso me ajudou muito, talvez até me trouxe hoje eu acho que está mais, as pessoas, os produtores, as produtoras têm, né, como a Mayra está colocando, tem mais noção, assim, do todo, né, e isso realmente é essencial. Mas talvez há um tempo atrás isso não fosse tão comum, né, e principalmente essas áreas mais técnicas, né, e conhecer um pouco da foto me ajudou muito naquele início. Eu acho que eu conseguia ter algum diálogo mais próximo com a equipe de foto, né, que demanda muito, às vezes vem com muita coisa e você, às vezes, para a produção fica um diálogo mais difícil, né? E eu acho que foi uma coisa interessante assim no início dos meus primeiros trabalhos. Eu acho que gerenciar é o que a Mayra trouxe, assim, né? A gente precisa conhecer o projeto profundamente, né? E saber aonde a gente não esquecer por que a gente começou com ele. Porque é tão longo o processo que às vezes a gente já não lembra mais o que é, sabe? A gente não pode esquecer por que a gente começou, né? E eu acho que essa linha que a gente tem que manter para chegar até o fim e conseguir fazer as escolhas, as várias escolhas, né, que a gente tem que fazer durante o processo de execução, né? Porque cada chefe de departamento vem com suas demandas, porque obviamente todo mundo quer agregar, né, o filme, quer fazer um trabalho legal, quer trazer coisas, quer propor ideias, mas a gente não consegue absorver tudo, né? É financeiramente impossível, até humanamente impossível às vezes. Então, essa linha, né, o porquê desse projeto, aonde a gente quer chegar com ele é fundamental, né? Porque aí a gente consegue fazer as escolhas dentro daquele nosso trilho ali, né? E às vezes a gente sai dele, né? Sem dúvida. Mas quanto menos sair, eu acho que a gente consegue fazer ele de forma mais coerente, assim. Em termos de captação, para mim, é uma dificuldade. Tá? Hoje eu vejo, eu entendo o gerenciamento como um processo, né, a execução do projeto de uma forma, eu vejo como uma etapa muito difícil, mas eu me vejo mais apta a essa etapa, ainda. A captação de recursos, para mim, é uma etapa muito cruel, né? Eu tenho dificuldade, assim, não de escrever um projeto, de levar para um edital, ir para o pitch, não, isso não. Mas eu digo assim, recurso, o dinheiro bom, como as pessoas chamam, né? Como o mercado chama. Ir até uma empresa e conseguir vender esse projeto. Né? Isso, eu acho até que eu tenho uma facilidade em defender a ideia, eu acho que os produtores têm, em geral, porque, em geral, a gente está apaixonado por aquela ideia, a gente quer fazer, mas esse desgaste de se aproximar dessas pessoas que às vezes estão tão distantes da nossa área, tão descrentes também, isso para mim ainda é muito duro. Eu vejo hoje como um problema, assim, eu preciso aprender a lidar com isso. Tenho começado, assim, de forma uma tentativa mais recente, né, diante de tudo que está acontecendo.
não é me associar, mas de ter parceiras, né, produtoras parceiras, até em outros estados mesmo, para tentar buscar outras fontes, né, outras formas de produção, de levantamento de recursos, né? De investimento, mas de incentivo. Mas vocês acham, meninas, que isso é uma característica do nosso estado? Porque o Espírito Santo, apesar de ser um estado muito pequeno, nós somos um grande berço de enormes empresas, né? A gente tem aqui sede de empresas muito importantes no cenário econômico do nosso país, e a gente, curiosamente, o audiovisual é uma indústria hoje, e eu não estou nem, estou desassociando dos outros ramos, mas é uma indústria hoje que corresponde a 3% do PIB do nosso país. Vocês acham que falta um movimento de sensibilização da indústria para investimento nessa área, ou vocês acham que é alguma coisa cultural do Espírito Santo? Como é que vocês enxergam esse panorama de falta de incentivos? Eu estou com a Úrsula, eu acho a parte de captação de recursos muito difícil. Como a Úrsula falou, entrar em edital, fazer projeto, ou ir para pitching, essas coisas não são difíceis, essas coisas são uma delícia, são divertidas e tal, mas, por exemplo, aprovar um projeto na lei do audiovisual e ter que ir com a pastinha embaixo do braço, bater na porta da empresa e ouvir não, é muito cansativo, muito desgastante. E a gente sempre fica na dúvida se é o tipo de projeto, né? Eu trabalho numa área que não é a área que todo mundo adora, mas ninguém quer admitir, que é a área do terror e da fantasia, né? Então, todo mundo adora, mas ninguém quer admitir que, ou, por exemplo, uma marca não quer associar a sua marca a um filme com sangue. Enfim. Então, para mim, a parte da captação é sempre chata, e eu vou dizer que não é só aqui no Espírito Santo que se tem dificuldade com captação de recurso. Se você não é da O2 Play, ou da Globo Filmes, ou dessas produtoras gigantescas que tem, se você não pertence a uma dessas, se seu projeto não tem nenhuma vírgula com essas produtoras gigantescas ou com essas distribuidoras grandes, ou você já não tem uma carta de interesse logo no começo do projeto de um player poderoso, você não vai conseguir que uma empresa grande se interesse no seu projeto. Isso acontece no Brasil inteiro, principalmente, aí eu estou falando de uma coisa de nicho, né? Principalmente no nicho em que eu trabalho. No nosso nicho, a captação de recursos, por exemplo, tem filmes brasileiros de terror premiados em Cannes, Veneza e tal, que só sendo premiados em Cannes, em Veneza, em Berlim, que conseguem algum interesse de um player aqui no Brasil. E aqui entre nós, participar de Cannes, Berlim e tal, são coisas que requer muita verba. E essa verba nem sempre é incentivada também. Porque você não pode contar com essa verba, você não pode colocar essa verba no seu projeto, para entrar num fundo setorial, por exemplo, e você tem que, de repente, torcer para a Ancine te financiar para você conseguir participar de um festival grande. Então, também não é tão fácil ir para um festival grande. Muitas vezes, as produtoras que participam de festivais grandes, elas têm que se empenhar financeiramente para conseguir essa participação. Então, não é um caminho tão simples, né? E claro que também não é um caminho tão simples você conseguir colocar um filme de terror num festival desses, né? E mesmo assim, você vê que produtoras, esse tipo de produtoras que conseguem esse tipo de feitos, não tem a repercussão ou o acesso a empresas. E elas acabam fazendo os filmes do mesmo jeito que eu fiz, que é participar de editais estaduais, participar de edital do fundo setorial e torcer para ganhar aquele edital com o dinheiro já pronto ali para você produzir, porque tentar pela lei do audiovisual vai ser muito mais difícil, são muito mais anos
empenhado em fazer a captação de recursos. Então, não é uma coisa só capixaba, né? É uma coisa a nível de Brasil. E eu acho que está ficando mais difícil. Infelizmente, não está ficando mais fácil para a gente. Está ficando mais difícil a captação de recurso para cinema, para audiovisual. Por várias questões, né? Eu concordo com Mayra. Eu acho que essa transposição de um desejo artístico, né, para uma conversa de negócios ainda é difícil para a gente, né? Você apresentar um plano de negócios, né? Então, eu vou gastar, o nosso investimento é tanto nesse filme, a gente vai investir mais tanto para publicizar, né? Enfim, divulgar esse filme, nós vamos investir mais tanto. E o retorno ele não é certo, né? Porque a gente aposta, né? Então, mesmo que a gente consiga, mesmo a gente conseguindo elaborar um plano de negócios, ele ainda é incerto, porque a gente não sabe se de fato o público aquele público que a gente está ali estimando, se vai de fato assistir esse filme, né? Porque a gente está se basando num caso anterior, num filme parecido, num público assim assado. Então, assim, é tudo muito Num ano incerto. sem pandemia. Então, assim, são questões, assim, não é concreto, né? Assim, a gente está sempre jogando no terreno da suposição. Então, eu acho que isso, de cara, já é algo que dificulta, né? Essa transposição de um fazer artístico para uma conta de plano de negócio, né? O risco do nosso negócio é muito grande. Então, a nossa estimativa, alto. Por ser um produto cultural, eu não posso oferecer a mesma resposta de um produto anterior, né? Não tem como. Eu estava conversando com uma amiga que é muito da área de produção e tal, enfim, já conversou com vários produtores aí no mundo, não sei das quantas. Aí eu não sei, chegaram para ela e falaram assim: olha só, quando você vai conversando, papo de galera de banco, ou grandes investidores e tal, o nosso setor, ele está colocado numa coisa assim, risco altíssimo. Risco extremo, né? Então, assim, a gente já começa assim, né? Então, a gente vai... Então, imagina, a gente vai para um lugar, né, que é uma planilha. Vamos entrar no terreno de planilha, de plano de negócios, de curto, médio e longo prazo, né? Daqui a um ano é isso, daqui a 2 anos daqui a 5, daqui a 10, né? Porque o nosso produto, a vida é longa, né? Embasado em quê? Eu acho que isso já é um fator que essa conversa já se torna um pouco difícil, né? Naturalmente, assim. Então, a sensibilização, ela é muito importante, porque ela pode fazer com que essas pessoas fiquem, de fato, mais receptivas e mais sensíveis ao fazer artístico como um todo, né? E entender a importância disso, né? Entender a importância do fazer artístico, fazer cultural, né? Claro que se a gente for ali comparar com sei lá, algo muito mais concreto, dizendo assim, uma construção de alguma coisa mesmo, sendo bem óbvio assim, é muito mais fácil colocar numa planilha isso, e olha que ainda tem riscos, né, essa atividade. A nossa, então, se for comparar, a gente não vai nem ter um diálogo. Então, se a gente não tiver um trabalho de sensibilização, realmente a coisa fica mais difícil ainda. Eu não tenho essa pesquisa, eu tenho até vontade, assim, eu nunca vi, não sei se tem, mas, assim, das empresas que investem em produtos culturais, né, o quanto essas pessoas são sensíveis ou não à área, né, porque eu acredito muito nisso. Se a empresa entrou nesse projeto, é porque a pessoa que tem o poder do sim, ela é sensível à área artística. Eu acho que passa por aí. Eu acho que a gente experimenta parecido, né? É com certeza isso. Inclusive, por exemplo, isso, essa sensibilidade ao produto artístico e passa em todas as áreas, né?
Inclusive, por exemplo, desde o momento do financiamento do filme, você tem que ter a sorte de encontrar uma empresa ou de chegar no dia naquela empresa com uma pessoa que gosta de cinema, mas não é qualquer pessoa que gosta de cinema, que gosta de cinema do cinema que você faz, desse tipo de cinema, né? Se você chega numa pessoa que gosta de comédia, eu tenho um drama e a Úrsula chega com uma comédia e a pessoa gosta de comédia, a Úrsula que vai levar, mesmo se os dois projetos estejam escritos com a mesma perfeição. E assim também é quando você vai para o player vender seu filme, se o cara que está lá, que é o que dá a canetada, que assina, ele não tem um feeling com aquilo que está sendo proposto, como, sei lá, para Netflix, como série nova e tal, você não vai vender essa série para Netflix. E às vezes você chega 2 semanas depois com o mesmo projeto e a Netflix aceita seu projeto porque naquele dia o cara que estava dando o sim, então, e tem o feeling. Então, essa questão da arte também passa, mesmo que as pessoas falem que eles são objetivos, que fazem planilhas e tal, também eles precisam da sensibilidade e também precisa de ter o feeling da pessoa que recebeu. Então, acaba que a gente, como produtora, também tem que ter aquele jogo de cintura de conseguir ser simpático com todo mundo, porque às vezes a pessoa não gosta tanto desse tipo de filme, mas acaba gostando do seu jeito de apresentar o filme. Como é que vocês entendem, meninas? A gente experimentou agora, estamos vivendo, né, o nosso 2º ano pandêmico, e o Brasil tem despontado hoje como um dos maiores mercados consumidores de conteúdo por demanda. Nós somos um mercado consumidor voraz. O brasileiro ele tem uma capacidade de monetarizar ações, a gente vê pela internet e pelas plataformas por demanda. Vocês acham que a gente tem a sensibilidade para consumir o produto externo, mas o nosso paladar não foi aguçado ainda para o produto brasileiro? Como é que vocês enxergam essa disparidade de filmes estrangeiros terem uma entrada tão grande, uma performance econômica em relação às telas exibidoras e o nosso produto às vezes ficar aquém do necessário? Vocês acham que é falta de paladar de público mesmo, que o público precisa ser treinado para assistir esses filmes? É a genuína formação de plateia? Para mim, a gente não teve um tempo de uma... A gente estava falando aqui, né, de sensibilização, para a gente não ficar refém disso que a Mayra colocou, né, da pessoa gostar disso, não gostar daquilo e tal, dos achismos e dos gostos pessoais, a gente tem que passar por uma política pública, né? E a gente experimentou um pouco isso, né? Nossa, a gente viu a mudança, foi uma mudança radical, né? Nós somos fruto dessa política pública, fruto né? dessa política pública. Foi uma né? época Então, bonita. Não tem como, assim, para a gente não ficar refém do gosto. E que gosto é esse, né? Formado pelo quê? Né? Então, a gente, dentro da política que a gente viveu, existia formação de público, né? Então, a gente melhorou muito, né? Eu acho que a gente teve uma fase lá nos anos 70, a gente, né, enfim, já tivemos o público, isso caiu, isso mudou, depois teve os anos 90, enfim, tivemos várias fases, e agora, recentemente, a gente estava experimentando também um crescimento, né? E agora, né? Então, eu acho que a gente não teve esse tempo, né? Eu acho que o gosto, ele é adquirido, né? Igual paladar de criança, né? Eu acho que é um gosto adquirido. Várias vezes. Então, assim, a gente ficou no meio do... A gente está assim, sem mãe nem pai, assim, sei lá. Então, acho que é isso, acho que a gente tem pessoas, acho que, né, a gente tem já um público já formado, mas a gente estava numa formação importante, né? E, enfim, o número de festivais, o número de ações, enfim, a gente sabe o que a gente estava vivendo, né? E é isso. Agora, eu acho, Larissa, Mayra,
Assim, o produto, esse que a gente estava se especializando, esse eu acho que a gente vai ter mais dificuldade mesmo de produzir, né? Porque é um fazer artístico mesmo, né? De longo prazo, né? De energia, né? Grande aí para mover, né? Agora, em termos de conteúdo, assim, eu acho que o Brasil, eu acho que o mundo, né? A gente tem muita coisa para produzir, né? Eu acho que a gente vai ter um tempo aí de experimentar outros tipos de conteúdo, de se manter, sobreviver e aprender outras coisas, com todas essas janelas e possibilidades aí que eu acho que a gente está só começando, né? Olha onde a gente está aqui, né? Nossa, eu estou de cara, eu nem sabia que Larissa tinha estado no TRT, e provavelmente pegamos o mesmo elevador, sabe? E a gente está descobrindo isso aqui numa conversa aqui, eu em casa, ela lá, Mayra, né? Então, assim, eu acho que isso é um começo, sabe? Tem muita coisa ainda para a gente pra sacar. Isso aqui já era possível, né? A gente que não. Então, eu acho que tem muita coisa, mas esse produto nosso, que move o nosso coração, né, e todo o nosso desejo, sonho, daquele formato, eu acho que vai ser agora mais complexo de ser feito, né? Talvez dependa de mais sorte, mais conhecimentos e sei lá mais o quê, mas eu acho que agora a gente vai ter que aprender a lidar de fazer de outra forma, né? Ou outras coisas mesmo. Porque é isso, está todo mundo aqui, né? Muito conectado, com muito material, muita coisa. A gente mudou de lugar agora. Eu acho que agora Sim. cada um tem o seu canal e a sua tela em Sim. casa. Isso que a gente estava falando no começo. Cada um tem seu canal. As lives, os bate-papos. Mas eu confesso que eu espero que a indústria forte do Brasil é sim a cultura. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que se a gente tiver um olhar industrial sobre o nosso produto, ele tem alcance de mercado, ele corresponde. Sim. É o que a Mayra falou e que eu fico encantada, a participação do cinema fantástico nos grandes festivais do mundo. Então, eu acho que o nosso produto, quando bem posicionado, ele alcança lugares muito diferentes. Eu queria muito agradecer a vocês duas. Aprendi muito com vocês. Tem muita conversa ainda para a gente colocar em dia. Tem um monte de coisa que eu quero saber. Mayra, parabéns por esses 2 corações que batem no seu corpo. Que você tenha uma hora linda. Amém. Úrsula, super mãe, produtora. A gente nem falou desse processo de produzir enquanto estamos grávidas. É verdade, processo. Você fez um verdade. Grávida. É verdade, fiz. Úrsula fez um longa com Eric na barriga. Foi. Que loucura. E foi bom, Úrsula? Como é que foi? Assim, mãe de primeira viagem, né? Então, eu não senti, assim, eu não enjoei, eu não tive essas não vou falar impedimento, mas, assim, essas questões da gravidez, né? Eu fiquei muito bem. Né? Eu trabalhei o tempo todo, sabe? Então, não era uma questão para mim. Era uma questão assim, eu queria estar num set. Claro, eu era um set que tinha muita noturna, tinha muita viagem. Eu não tive todas as diárias, mas eu fazia também questão de estar nesses lugares para assim, gente, olha só, tô doente não, tá? Né? Gravidez é super possível para tudo, né? Super possível, estou aqui, papapá. Eu lembro que tinha as pessoas da elétrica, assim, aí eles vinham, Úrsula, não entra nesse carro. Eu pensei, não, eu estou bem, está tranquilo, está tudo certo. Mas, assim, também eu tinha essa questão, sabe? Assim, olha, gente, eu posso fazer qualquer coisa, tá? Eu estou bem, está tudo certo. Claro, com os cuidados, hidratando, comendo, né? Sem aquelas loucuras que às vezes a gente fica num set esquecendo da vida, da saúde, mas fiquei. O Eric nasceu, acho que a gente tinha 1 mês e meio de finalizada a gravação dos Incontestáveis.
A gente finalizou dia Nossa, então 15, você mais estava, ou Os Incontestáveis menos. Eric estava a todo vapor. Tava com barrigão, barrigão. Que top! Dá até uma invejinha. Queria tanto dar pra vocês agora. Não, tá tranquilo. Onde você tá E você foi para o set grávida, Mayra? Não, não fui pro set grávida. Eu fiz Tá tranquila a gravidez? bem produção. Na época que eu estava grávida da Alicia, eu fiz projeto, reunião de produção, várias coisas relacionadas à produção, mas escritório, né? Não fiz set, não. E agora a gente ia fazer uma websérie. Estamos tudo pronto para filmar, na verdade, só que como a pandemia ficou um pouco pior agora, a gente freou essa produção. Espero que a gente filme ainda antes do Ramiro nascer, vamos ver. Porque depois Estamos na torcida. fica mais difícil, eu acho. Com o neném pequeno, É isso que eu ia falar. Depois é mais difícil. Eles na barriga a gente tem mais controle, né? É mais fácil. Não chora. Cara, depois é uma doideira. Meus 2 filhos nasceram depois do festival, assim, eu tenho 2 filhos, um de 9 e um de 5, e eu fui uma grávida produtora e foi um período em que eu acho que eu vou concordar com a Úrsula, eu me senti tão bem, tão ativa, eu estava realmente na minha melhor forma, e foi muito bom, assim, é muito bom, os meus filhos comungam do meu ambiente de trabalho, então eu acho que para a criação deles e para os seres humanos que eu quero colocar no mundo, eu acho que está tudo bem. Ser produtora, mãe, grávida, e a gente funciona como família, né? O filho vai junto. A minha pequena, a gente filmou um curta ano passado, ela esteve nas filmagens, né? Foram 3 dias, eu acho, só que a gente filmou. Um curtinha, 5 minutinhos. Mas ela é assim, mamãe, eu sou produtora e atriz. Olha, que delícia! Produtora e atriz. E toda vez ela lembra do filme que ela fez. Sempre ela está lembrando do filme que ela fez. Ela é a nossa produtora mirim. E a minha parceira na produção, Ana Carolina Braga, ela também foi mãe ano passado. E a Mariana agora está com 1 aninho. E a gente está com alguns projetos, sonhando em que em 2022 a gente vai filmar. E eu te juro, todos os projetos que a gente escreveu têm uma creche no set. E é para a gente poder, eu levar meus filhos, ela. Temos uma outra produtora que a gente gosta muito, que também teve neném agora há pouco, então para ela poder trabalhar com a gente tem que ter um lugar para ter as crianças. Então a gente incluiu no projeto, como parte da equipe de produção, uma pedagoga, uma cuidadora, para a gente poder ter as crianças por perto e lembrar que mulher tem filho e homem tem filho também, né? Não é só coisa de mulher os filhos. Então, eu acho que quando a gente coloca os filhos juntos, tem tema para um próximo programa. A gente lembra, né? Eu adorei isso. E filhos são importantes, né, gente? O mundo só se mexe porque todos tivemos pais e todos os nossos pais tiveram filhos. E a gente precisa dar essa continuidade. Eu acho que quanto a gente que faz arte, cultura, quanto mais a gente aproxima as crianças disso, a gente garante essa formação de público, esse futuro melhor para a nossa cultura, né? Então, é meio por aí que a gente fica pensando em como isso, de poder inserir as mulheres, porque parece que a partir do momento que você é mãe, você não pode mais trabalhar numa produção de um filme, porque uma produção de um filme são 12 horas por dia, ou 16 horas por dia, 6 por 1. Então, que é muito complexo, muito pesado, com viagem e tal. Então, parece que o fazer filme deixa de lado ou você é mãe ou você faz filmes. Então, com a Ana Carolina, a gente teve essa discussão se a nossa vida ia ser ou você é mãe ou você faz filmes. A gente falou, não, a gente quer as duas coisas, a gente quer as duas coisas junto. E como que a gente faz? A gente é da produção, então vamos imaginar como que a gente coloca tudo isso junto. A gente já teve bebê no set em outros momentos. E é ótimo você ter um bebê no set, é ótimo você ter uma criança de 4 anos e uma de 10. A gente já fez filme com criança, e é sempre legal. Então, a gente pensou nisso e, bem, fica para outras coisas. Amei. Olha, uma rede de apoio, a gente tem uma rede de apoio de mulheres do audiovisual
Mayra, eu amei a iniciativa de vocês e quero saber mais desse processo de humanização e inserção da mulher que é mãe no mercado de trabalho. Eu acho que a gente tem aí um bate-papo extenso e tomara que a gente se encontre de novo para falar disso mais vezes. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. As duas são produtoras que eu admiro muito e me espelho. E eu estou muito feliz de abrir a primeira temporada desse nosso bate-papo sobre cinema com duas mulheres tão incríveis. Meninas, muito obrigada. E que a gente se encontre muito Larissa. em breve. Muito bom. Muito obrigada. Muito bom, obrigada. Eu realmente fiquei com vontade de tomar no meu estado um suquinho ou uma Coca-Cola gelada e conversar com vocês mais. Obrigada, meninas. Gente, esse foi o nosso primeiro episódio. Eu fiquei super emocionada de ver que a potência feminina ainda permeia o mercado de trabalho, que a gente pode ser mãe e pode fazer cinema. Fica com a gente que tem muito mais bate-papo legal. Um beijo, até a próxima.